Oi pessoal, bom dia. Mais uma vez a gente está reunidos aqui como família. Hoje de um jeito meio diferente. A gente veio aqui na igreja para fazer essa gravação. Fazia tanto tempo que a gente não estava aqui e é muito legal e muito emocionante a gente poder estar aqui na casa de Deus, podendo louvar Ele, podendo prestar culto a Ele. Hoje eu estou aqui com a Bia e com o Moisés. E aí pessoal? E realmente espero que a gente possa ter um momento de louvor e adoração sinceros a Deus, colocando todo o nosso coração, toda a nossa gratidão naquilo que Ele tem feito por nós, amém? Vamos começar com uma oração? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que tem cuidado da gente, Pai, obrigado pelo seu eterno amor por nós, Pai. Receba esse nosso louvor, Pai, e fale aos nossos corações através da sua palavra, Deus, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai ensinar uma música para vocês, então espero que seja de bênção para todos. Derramou por seu Espírito sobre os jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor, ao cantar do seu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti.
Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor, ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser, quando clamo a ti. Quando clamo a ti, Jesus. Boa tarde. Já vão fazer 5 meses que nós estamos confinados. Com certeza, ninguém esperava tanto tempo nem tantas consequências. Mas, apesar dos pesares, nós temos que dar graças a Deus. Acredito que você e sua família estão bem. Nós estamos bem. E esse período em que nós temos mais tempo para ficar em casa, mais tempo para nos concentrar nas coisas fora da agitação do dia a dia, eu tenho pensado muito sobre o passado. Numa das vezes anteriores, eu falei sobre o Grêmio Juvenil Luz, que foi muito marcante na minha vida. Hoje eu vou falar de uma outra faceta da minha vida, a escola dominical. O Grêmio era aos sábados e envolvia esportes. Claro que tinha um atrativo a mais, mas a escola dominical também era fascinante. E lá nós tínhamos uma parte muito bonita de louvor e nós cantávamos em armênio e em português, corinhos que até hoje marcaram muitas vidas. E um desses corinhos, talvez o primeiro corinho em armênio que eu aprendi, é sobre Jesus Cristo ser o meu pastor. Eu ainda sabia um pouco de armênio graças aos meus pais, mas muitos dos que participavam ali não sabiam. Então, muitas vezes nós cantávamos o corinho em armênio e uma parte em português. E esse corinho que eu estou citando fala de Jesus Cristo como o bom pastor. E é exatamente aquilo que está registrado num dos salmos mais queridos da palavra de Deus, que é o Salmo 23. Jesus, o pastor. O Senhor é o meu pastor. E esse é o tema de hoje. Mas antes eu quero relembrar um pouco desse coro. E eu pedi ajuda da Maria e da Gisele, que vão cantar para vocês. Mas dizia mais ou menos assim: Der impari roviva-se. Der impari roviva-se. Vou parar por aí em respeito ao ouvido de vocês. Com a Maria e com a Gisele vai ser melhor. E depois tinha a parte em português. Nós vamos agora então ouvir as nossas irmãs e depois nós continuamos. Dernim pari hoviva-se, Gabri miren hamar, Jurerum kov garach nurte, Gabri miren hamar. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei.
Espero que vocês tenham gostado. Esse corinho da minha infância, e olha, eu estou falando algo de 60 anos atrás. Nós estamos reclamando de um confinamento de 5 meses, mas eu tenho história já de 60 anos de escola dominical. E nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus é o nosso pastor. E eu vou abrir a palavra de Deus e eu vou cantar uma outra parte da escola dominical, e aí quem cuidava disso era Diran Topalhan. Ele nos ensinava a decorar os salmos. Imaginem um grupo aí, 80, 100 pessoas, a maioria sem saber falar armênio, aprendendo de cor um salmo em armênio. E eu aprendi o Salmo 23 de cor. Poderia até repeti-lo, mas eu vou abrir a palavra de Deus e vou ler da palavra de Deus. O Salmo 23. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos, mas não todos os salmos. E esse salmo, provavelmente quando Davi escreveu, ele era, na realidade, um pastor. E ele cuidava das ovelhas da sua família pelos campos lá da Judéia. E em relação ao cuidado que ele tinha com as suas ovelhas, ele fez esse salmo. E esse salmo, como os demais salmos, foram incorporadas para os cânticos de dentro do templo, eram usados para louvar a Deus. E é muito provável que Maria, mãe de Jesus, tenha ensinado para Jesus esse salmo, porque assim como hoje, naquela época também, por ele ser tão especial, tão bonito, também era bastante comum. E o texto diz assim, Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Começa dizendo o Senhor. O nosso pastor não é um pastor humano. O nosso pastor não é de carne e osso. O nosso pastor é celestial. O nosso pastor é divino. O nosso pastor é Deus. E aqui diz, é. Prestem atenção. O Senhor é. Não foi, nem será, mas Ele é hoje, ontem e será amanhã. Mas eu posso desfrutar desse pastor a cada instante, a cada dia, porque é. E aqui diz o meu pastor. Mas Ele quer ser o pastor de vocês também. Ele quer ser o pastor de todos. Mas me permitam usar o meu aqui, se referindo a esse pastor tão maravilhoso, e em português diz, nada me faltará. E eu vou agora pular para o armênio, que diz assim, Yespanima garodutiun bidichunenam. É claro que no nosso dia a dia, sempre falta alguma coisa. Sempre haverá alguma necessidade, sempre algo estará incompleto. Por isso, nada me faltará, talvez seja amplo demais. Em armênio, toca no ponto certo. Não terei carência de nada, não terei saudade de nada. O meu pastor, ele é tão especial que ele me completa, que ele cobre todas as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas expectativas. Por isso, tendo esse pastor, eu já estou satisfeito, não vou sentir falta de nada. Mas voltando ao português, deitar-me faz em verdes pastos. Aqui fala da alimentação, não apenas a alimentação física, que é importantíssima, mas existe uma outra alimentação superior. Tudo que se refere à nossa alma e ao nosso espírito são eternas. E o nosso corpo é um corpo temporal, um corpo passageiro.
mas nós temos um Espírito que é eterno. E aqui diz então que ele deitar me faz em verdes pastos, fala de alimento e fala também, guia-me mansamente às águas tranquilas. Interessante que quando Jesus Cristo faz estas coisas, ele cumpre aquilo que ele mesmo disse, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. E o alimento que ele nos dá não é um alimento exterior, mas ele nos dá a si mesmo. Quanto mais nós conhecemos a Jesus Cristo, quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós desfrutamos da sua companhia, mais saciados, tanto da fome como da sede nós ficamos. E diz no versículo 3, refrigera a minha alma. O foco do Senhor é a parte espiritual do ser humano. Claro que uma pessoa com fome também tem as suas limitações, mas a pessoa saciada espiritualmente pode enfocar a vida de uma maneira mais ampla e completa. Refrigera minha alma. Fala do alimento que ultrapassa as necessidades físicas, mas que vai ao nosso âmago, ao nosso interior, àquilo que nos separa do restante da humanidade, a nossa alma, a nossa identidade pessoal, alma e espírito, a nossa parte eterna, a nossa parte imortal. Teve começo, mas não terá fim. E depois, nesse versículo 3, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabem, há algo que nós devemos considerar, algo que é muito importante. Aquela pessoa que se diz ovelha de Jesus Cristo, que faz parte do seu rebanho, deve andar por caminhos de justiça. Não pode andar tropeçando numa vida de conduta, numa vida atrapalhada nos seus negócios, nos seus pagamentos, nas suas cobranças. Não pode ficar devendo, não pode se envolver com tudo aquilo que a Bíblia apresenta como contrário. Porque nós temos um pastor. E esse pastor é Jesus Cristo. E o detalhe aqui é que ele zela pelo nome dele. E a Bíblia fala do nome dele, que é o mais alto, que é o nome mais sublime que existe, porque diz assim: porque Deus lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda alma confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome, e esse nome deve estar em cima de nós, nos cobrindo e nos fazendo andar pelos caminhos da justiça, e não pelos caminhos trôpegos da vida, mas num caminho continuado, num caminho suave. O versículo 4 pode se aplicar a quem vive em São Paulo, ou a quem vive numa grande cidade do Brasil, com ou sem pandemia. A pandemia é um detalhe que nós estamos vivendo agora, um detalhe triste. Cada vez que nós vemos as estatísticas e nós vemos pessoas morrendo no mundo todo, isso nos dá tristeza, isso nos incomoda, isso faz com que nós busquemos a presença de Deus intercedendo por todos. Mas aqui no Salmo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Todos nós sabemos como é difícil e perigoso viver numa cidade grande.
e há lugares, bairros ainda mais perigosos. E viver com medo numa cidade grande não é exclusividade de uma só pessoa. Todos nós temos medo, todos nós temos preocupações, todos nós olhamos para o relógio, todos nós, quando paramos num farol, olhamos para os lados. Mas o salmista diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E aqui há um argumento muito forte para não ter medo, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus Cristo quer estar comigo e com você em todas as circunstâncias da vida, nas boas e nas ruins. E Ele quer nos dar a sua proteção, a sua bênção, manifestar o seu amor. Por isso, sabendo que Ele está conosco, por pior que sejam as circunstâncias, por pior que sejam as dificuldades, Ele está conosco. E por Ele estar conosco, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são as ferramentas do ofício pastoral e servem tanto para proteger as suas ovelhas como para atacar os predadores, que não é só o lobo, mas todos os animais carnívoros gostam de comer uma ovelha. Por isso, então, Davi, que relata que protegeu as suas ovelhas, fala das ferramentas da proteção. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor, com essas ferramentas de ataque e de proteção e com a sua companhia, Ele está conosco para que nós não tenhamos medo algum, nem das coisas presentes, nem das coisas futuras. E quando eu digo coisas futuras, não estou falando relacionados à idade aqui na Terra, mas eu estou falando no futuro, longe dessa terra, na presença de Deus. Versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por mais que nós queiramos andar nos caminhos da justiça por amor ao nome de Jesus, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos muitas vezes situações adversas no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas vezes nós temos pessoas que não nos compreendem, pessoas que querem tirar proveito. E aqui diz que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que o Senhor possa nos fazer sentar com os nossos inimigos em volta de uma mesa e poder esclarecer as pendências. Muitas vezes nós guardamos mágoas, muitas vezes nós guardamos adversidades por anos. Quando o Senhor quer nos colocar juntos em volta de uma mesa e quer que tudo seja esclarecido, para que nós possamos todos ser guiados pelo mesmo pastor. Unges a minha cabeça com óleo. A palavra ungir e a palavra óleo nos reportam ao Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como óleo da unção, o óleo que é derramado na cabeça. E quando nós temos a Jesus Cristo como nosso pastor, a nossa cabeça é ungida com o óleo do Espírito Santo, para que o nosso cálice, para que a nossa alegria seja completa. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia, essas duas palavras
são muito importantes. E a frase começa com certamente, com certeza, sem nenhuma dúvida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e eu a seguirei, e que a ovelha, que aquele que está no aprisco de Jesus Cristo também possa seguir com a bondade e com a misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e eu a seguirei. Bondade e misericórdia deveria ser a conduta normal das nossas vidas. Nós somos chamados para sermos bondosos. Isso fala de relacionamento humano, do relacionamento que nós devemos ter uns com os outros, mesmo com aqueles que não fazem parte desse aprisco. Enquanto nós estamos caminhando a nossa jornada, nós sempre devemos estar prontos a manifestar a bondade para aqueles mais carentes, para aqueles mais necessitados, para aqueles que têm sofrido mais. Muitas vezes nós reclamamos injustamente da nossa vida, porque Deus tem nos abençoado e nos cercado de toda espécie de bênçãos. Tenho certeza que com você também tem sido assim. Reclamar tem sido um costume humano, mas o costume divino é dar graças. E nós devemos dar graças por tudo aquilo que Deus nos tem dado, por tudo aquilo que Deus nos tem permitido. Dar graças. E quando nós andamos com bondade e misericórdia, na nossa caminhada aqui, durante a nossa vida, nós estaremos servindo aos demais. Jesus disse, eu trabalho até agora. Jesus é o melhor exemplo de serviço em relação à humanidade. Jesus Cristo sempre se deu e Ele espera que aqueles que são seus seguidores manifestem bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. E quando fala vida, está falando a vida aqui na terra, porque continua dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O cuidado do nosso pastor para conosco não é apenas enquanto estamos neste mundo, não é apenas enquanto nós estamos vivendo os dias aqui nessa terra, mas o Senhor quer ser o nosso pastor, também lá na eternidade. E Ele se revela a nós no Evangelho segundo São João. O Salmo 23 foi escrito por volta do ano 1000 antes de Cristo. E o Evangelho segundo São João, capítulo 10, foi escrito por volta do ano 27, já pós Jesus Cristo. E ele conhecia tão bem o Salmo, aliás, ele é o autor da Bíblia. A Bíblia não é um livro humano, por isso é um livro tão especial. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tem inspirado pessoas que escreveram este livro. E esse livro está selado, ele está completo. Não vai haver um outro evangelho para ser acrescentado. Tudo que nós deveríamos saber em relação a Deus, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso futuro, já Deus inspirou aqueles que escreveram através do Espírito Santo. Mas no Evangelho capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10, tem um capítulo que recebeu humanamente o nome de o Bom Pastor. Mas mais do que o nome do capítulo, eu queria ler 2 versículos aqui. E o primeiro é o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus Cristo fez essa declaração,
Ele ainda estava vivo, ele ainda não havia carregado os nossos pecados lá na cruz. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que o bom pastor deu a sua vida para que eu pudesse ser a sua ovelha. O Senhor Jesus Cristo pagou o mais alto preço para que eu pudesse ser a sua ovelha. O bom pastor, que é Jesus Cristo, deu a sua vida por aqueles que seriam suas ovelhas. Ele entregou graciosa e voluntariamente para poder com o seu sangue te arrebanhar a mim e a ti. E o versículo 14 desse mesmo capítulo diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Que maravilha! Aqui fala de uma intimidade que nós vamos desfrutar aqui na terra e que nunca vai acabar no céu. Eu conheço as minhas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo conhece as minhas necessidades antes que eu as conheça. E Ele me capacita ou a resolvê-las, ou a superá-las, ou Ele me dá graça para suportá-las. Porque Ele me conhece, Ele conhece o meu temperamento, Ele conhece como eu reajo, Ele conhece as minhas expectativas. E Ele faz a parte dele. E diz também, a continuação do versículo, e das minhas sou conhecido. Quando eu comecei a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, há 60 anos atrás, eu conhecia muito menos do que hoje. E a cada dia, quando eu busco a presença do meu pastor, ele me conhece melhor. E eu o conheço melhor. E isso fala de uma vida de intimidade, uma vida de prazer mútuo, uma vida em que Ele me edifica, uma vida que Ele me protege, uma vida que Ele me conduz, e eu sei que Ele está me esperando. Mas isso não é só para mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Agradeço muito a sua paciência em ter escutado até agora. Mas olha, o desejo pastoral de Jesus Cristo abrange você também. Ele quer que você também possa dizer: o Senhor é o meu pastor. E para isso Ele deu a vida na cruz, pagando um preço que Ele não merecia pagar, por amor de você, por amor de mim. Você quer receber esse amor? Você quer ser uma ovelha desse pastor? Eu peço que você agora curve a sua cabeça e eu vou fazer uma pequena oração. A mesma oração que eu fiz há 60 anos atrás. Senhor Jesus, eu não mereço o teu sacrifício na cruz, mas eu agradeço o teu amor que te levou até a cruz para poder salvar a mim e a todos aqueles que pela fé se aproximam de ti, sabendo que não tem nada para oferecer em troca. Eu te rogo, Senhor Jesus Cristo, lava o meu coração com o teu sangue. Lava com o teu sangue o coração daqueles que assim pedirem agora, diante do seu celular ou do seu televisor. Aquele que se aproximar de ti, tu mesmo dissestes que de maneira nenhuma lançarias fora. E eu te peço, Senhor, que pela fé muitos possam repetir esta oração e ter a ti como pastor e como Senhor das suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. E para completar a nossa mensagem, a Maria e a Gisele vão nos
cantar um coro bem mais recente, que também fala do bom pastor. E se você tem alguma dúvida, se você tem perguntas, e se você quer saber mais profundamente, você pode participar da escola dominical, como eu participei, ou você pode perguntar diretamente. Você pode me procurar, pode procurar os irmãos da igreja, e assim nós podermos servir ao mesmo pastor, juntos, glorificando o seu santo nome. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a tua família e que a graça dele esteja te cobrindo nesses momentos tão difíceis. Deus te abençoe. Garoto chungi di chunena, derai ouvi você. Garoto chungi di chunena, te calenhes, malvacho que sorim.